Gente querida, você é muito bem-vindo a mais um podcast aqui do canal. Temos feito um panorama geral das Sagradas Escrituras e hoje trataremos da doutrina dos anjos e do homem. Já peço desde já que você compartilhe esse material com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp e demais redes sociais, para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse material tão precioso. Certamente, se você tem acompanhado aqui os nossos estudos, a sua mente em relação à Palavra de Deus já se abriu bastante, a sua compreensão já está muito maior do que quando você começou. Se você é um estudante maduro, você sabe do que eu estou falando. E se você, por acaso, não tinha nenhum conhecimento prévio quando começou aqui a estudar, você está vendo quanta coisa já foi passada, não é verdade? E hoje, mesmo com pouco tempo, eu tenho certeza absoluta que se você começou desde a primeira até agora, a sua noção de compreensão das doutrinas das Sagradas Escrituras foi muito ampliada. Tenho certeza que você está vendo a Bíblia com outros olhos, está passando a compreender coisas que antes você poderia julgar de difícil interpretação. Analisamos diversas passagens aqui, complicadas também, à luz da doutrina reformada, explicando direitinho para cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui. Vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast de hoje. Hoje nós falaremos, como eu falei, sobre a doutrina dos anjos e do homem, não é? Então vamos começar com a doutrina dos anjos. Quando falamos dos anjos, muitas perguntas vêm à tona. Entre elas estão: o que são os anjos? Os anjos sempre existiram? Se não, quando Deus os criou? Os anjos são imortais? Qual a quantidade dos seres criados? Existe alguma hierarquia entre os seres espirituais? Qual a função dos anjos? As pessoas possuem anjo da guarda pessoal? Qual a grandeza do poder dos anjos? Há anjos bons e anjos maus realmente? Caso haja anjos maus, qual a sua origem? Deus é o autor do mal? Essas perguntas serão respondidas à luz das Sagradas Escrituras e muitas informações importantes sobre a doutrina dos anjos serão passadas agora, antes de tratarmos sobre a doutrina do homem. A existência de um mundo espiritual é algo que todas as religiões afirmam. Suas mitologias falam de deuses, de semideuses, de espíritos, de demônios, de gênios, de heróis e assim por diante. A Igreja cristã sempre acreditou na existência dos anjos. A primeira questão a ser respondida é: o que os anjos são? De acordo com a Bíblia, os anjos são criaturas racionais, seres morais mais poderosos do que o homem, são invisíveis, foram criados para o serviço de Deus e também são agentes de Deus, enviados por Ele para cumprir determinados papéis, funções e tarefas aqui na Terra, especialmente entre a humanidade. A palavra anjo, extraída do hebraico malak, do Antigo Testamento, ou do grego angelos, do Novo Testamento, significa mensageiro e serve para designar alguém que é enviado por homens ou por Deus. Você sabia disso? Em Mateus 11, versículo 10, por exemplo, esta palavra aparece se referindo a João Batista, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Veja só o significado então, mensageiro. Muitas são as passagens em que isso acontece, tá? Lucas 7:24, se referindo aos mensageiros de João. Lucas 9:52, se referindo aos mensageiros de Jesus. Gálatas 4, versículo 14, se referindo ao apóstolo Paulo. E a Escritura às vezes usa outros termos para os anjos, como filhos de Deus, Jó 1, versículo 6 e Jó 2, versículo 1. Santos, Salmo 89, versículo 5 e 7. Espíritos, Hebreus 1, versículo 14. Sentinelas, Daniel 4, versículo 13, 17 e 23. Tronos, soberanias, poderes, autoridades, Colossenses 1, versículo 16. E governos, Efésios 1, versículo 21. A Bíblia também nos afirma que existem os anjos caídos, que são aqueles anjos que, num tempo que a Bíblia não determina, mas provavelmente antes da criação da humanidade e talvez do mundo, são anjos que se rebelaram contra Deus por arrogância, pelo desejo de ser igual a Deus e de querer tomar o lugar de Deus. Talvez o livro de Ezequiel 14 e Isaías 28 façam referência a esse momento em que os anjos se rebelaram contra Deus em sua arrogância e Deus os puniu expulsando-os da sua presença, que é a origem de Satanás e dos demônios. Então, ao lado dos anjos enviados por Deus, você também tem esses anjos caídos, que são perversos, são anjos maus. Os santos anjos não participaram da revolta, e assim retiveram seu estado original, embora não fossem retratados como todos iguais.
Paulo os concebia arranjados em muitas ordens, com diferentes poderes, como se vê em Efésios 1, versículo 21. E como todas as escrituras nos mostram a maneira que eles se relacionam com os seres humanos, podemos concluir que eles são seres altamente inteligentes e que amam cantar louvores a Deus, conforme nos ensina Apocalipse 4, versículo 11 e Apocalipse 5, versículo 11 também. Já no que se refere ao fato de terem corpos ou serem incorpóreos, a situação é mais complicada, pois esse ponto sempre foi debatido. De acordo com alguns dos primeiros pais da igreja, os anjos teriam corpos perfeitos e etéreos, elevados, sublimes. Os judeus e muitos dos primeiros pais da igreja lhes atribuíam corpos tênues ou ígneos, ou seja, corpos de fogo. Mas a igreja da Idade Média chegou à conclusão de que são seres espirituais puros. Passagens como Mateus 8, versículo 16 e Mateus 12, versículo 45, Lucas 7, versículo 21, Lucas 8, versículo 2, Lucas 11, versículo 26, Atos 19, versículo 12, Efésios 6, versículo 12, Hebreus 1, versículo 14, nos afirmam que os anjos são espíritos e, portanto, não têm carne e ossos. Em Lucas 24, 39, por exemplo, Jesus diz: "Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." No céu, os anjos não se casam. Mateus 22, versículo 30. É importante falar isso, tá? Porque muitos vão citar essa passagem para dizer que é impossível que a interpretação do capítulo 6 de Gênesis quanto aos filhos de Deus coabitando com as filhas dos homens não possa significar anjos, porque o texto diz que os anjos não se casam. Mas aqui, nessa passagem de Mateus 22, versículo 30, é dito claramente que no céu os anjos não se casam. No céu. Isso não significa que eles não possam adquirir corpos físicos, como foi o caso em muitas passagens nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, né? Em que os anjos apareceram e comeram. Pois é, Abraão serviu refeição aos anjos e eles se alimentaram e comeram muito. Isso nos mostra claramente que eles podiam assumir uma forma física, o que é chamado de teofania, tá? Pois é, então vamos seguindo então adiante. No céu, os anjos não se casam, né? Eles podem estar presentes também em grande número, num espaço muito limitado, como foi o caso do homem Gerazeno, que fora possuído por muitos demônios, conforme nos ensina Lucas 8, versículo 30. Os anjos são invisíveis e podemos dizer que eles só podem ser vistos por qualquer humano se Deus conceder a capacidade espiritual para isso. Isso aconteceu, por exemplo, com Balaão, em Números 22, versículo 31, com o servo de Eliseu, segundo o livro de Reis 6, versículo 17, com os pastores no campo em Lucas 2, versículo 13. No entanto, o que via de regra acontece é que nós não enxergamos os anjos quando eles estão fazendo a obra de Deus, a obra que Deus determinou para eles, né? Seja nos guardando e protegendo, seja adorando a Deus juntamente conosco. É importante destacar que em certas ocasiões os anjos tomaram forma corporal, como eu já falei, para aparecer a várias pessoas, não apenas a uma pessoa. Um bom exemplo disso foi o anjo que removeu a pedra do sepulcro onde Jesus estava. O texto de Mateus 28, versículo 4 nos diz que os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Em Hebreus 13, versículo 2 também está escrito: "Não se esqueçam da hospitalidade, pois algum praticando-a, sem o saber, acolheram anjos." Interessante essa passagem, não? Ou seja, nunca deixe de ser hospitaleiro. Sempre procure ajudar as pessoas, porque muitas vezes, sem que você saiba, você vai estar fazendo isso, ajudando pessoas que na realidade não são pessoas comuns, são anjos de Deus enviados com um propósito determinado para abençoar você. E nesses aparecimentos em formas corporais, é difícil dizer se os corpos que eles assumiram em certas ocasiões eram reais ou apenas aparentes. Tá, isso é bom ficar claro também. Em certas ocasiões, nós não podemos afirmar que os corpos eram corpos físicos, embora fossem visíveis. Outra pergunta muito frequente é: os anjos sempre existiram? Não, pois o mundo espiritual foi criado. De forma que os anjos não existem desde sempre. Eles são parte do universo que Deus criou. Em uma passagem que se refere aos anjos como o exército dos céus, diz assim: "Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram." Neemias 9, versículo 6. E alguns teólogos afirmam que esse texto está se referindo ao exército de astros e não de anjos. O Salmo 148, versículo 2 a 5 nos diz assim:
Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E Colossenses 1,16 afirma: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis por meio de Cristo e para Cristo. E a seguir inclui especificamente o mundo angélico com a frase: sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Depois você dê uma conferida, eu já falei sobre esse texto, Colossenses 1, versículo 16. Outra pergunta surge: quando Deus criou? Bem, eu já falei, né? Não há como afirmarmos o exato momento em que o mundo espiritual foi criado. O que podemos afirmar com base nas Escrituras é que nenhuma obra criadora precedeu a criação dos céus e da terra. Nenhuma. Um texto muito usado para dizer que o mundo espiritual foi criado antes de todas as outras coisas é o de Jó 38, versículo 4 e versículo 7. Diz assim o texto: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. No entanto, o que esta passagem, na verdade, está empregando é uma via poética para ensinar que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, como também as estrelas estavam. Não, porém, que eles existiam antes da criação primária de céus e terra. Uma outra ideia usada para definir o momento da criação do mundo espiritual, baseado no texto de Gênesis 1, versículo 2, que se aplica à terra era sem forma e vazia, e que a criação dos céus também teria sido completada no primeiro dia, sendo os anjos uma parte da obra de criação deste primeiro dia, é também uma suposição não comprovada. Possivelmente a criação dos céus não foi completada num só momento, assim como a terra também não foi completada no primeiro dia, não é? O que podemos afirmar, então, com toda certeza e segurança, é que o mundo espiritual foi criado antes do sétimo dia. Pelo menos é o que se deduz de passagens como Gênesis 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E Êxodo 20, versículo 11 nos diz assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Você também pode se perguntar: os anjos podem morrer? Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos no sentido de que não poderão mais morrer. Depois confira esse texto, Lucas 20, versículo 36. Outro questionamento muito interessante e que constantemente é levantado é o seguinte: a Bíblia menciona a quantidade dos seres criados? Olha, a Bíblia não contém nenhuma informação definida sobre o número dos anjos, mas mostra com muita clareza que constituem um poderoso exército. São repetidamente mencionados como exército dos céus ou de Deus, e esta expressão por si só já indica um grande número. Em Deuteronômio 33, versículo 2, lemos que o Senhor veio de Sinai das miríades de santos. Em Salmo 68, versículo 17, o poeta canta: os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Em Marcos 5, versículo 9 e 15, quando Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome, a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nem sempre as legiões romanas eram numericamente iguais, mas em diferentes ocasiões variavam de 3 a 6.000 legionários. Em Mateus 26, versículo 53, é dito que no Getsêmani, Jesus diz a um discípulo que queria defendê-lo dos que vieram prendê-lo a seguinte frase: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? E finalmente também, explicando que a quantidade de anjos não pode ser contada, não há um número certo e definido, podemos citar o texto de Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, nós podemos afirmar com segurança que os anjos constituem um imensurável e poderoso exército. Os anjos não foram dotados com a capacidade de gerar outros anjos, é verdade. A humanidade tem essa capacidade dada por Deus, os anjos não, pois são espíritos que não se casam e não nascem uns dos outros no céu. Portanto, o número total e completo dos anjos foi criado no princípio. Não há mais aumento em suas fileiras.
Ficou claro? Em relação à sua organização, surge a pergunta: existe alguma hierarquia entre os seres espirituais? Ao lado do nome geral anjo, a Bíblia apresenta alguns termos, os quais eu já mencionei aqui, que são usados para anjos. Que termos são esses? Filhos de Deus, santos, espíritos, sentinelas, tronos, soberanias, poderes, autoridades e governos. Estes termos indicam que há uma hierarquia e ordem entre os anjos. Não deixe de conferir esses textos. Efésios 3, versículo 10, 1, versículo 21, 6, versículo 12, Colossenses 1, versículo 6, 2, versículo 10, 1 Pedro 3, versículo 22. Um anjo, Miguel, é chamado arcanjo em Judas 9, título que indica governo ou autoridade sobre outros anjos, pois arcanjo é um arquianjo, ou seja, um anjo superior ou mais poderoso. E neste mesmo texto de Judas 9, parece estar implícito que Lúcifer também era um arcanjo antes da queda, pois Miguel não lhe repreende, transferindo tal responsabilidade a Deus, seu superior hierárquico. Miguel significa o que é semelhante a Deus. Miguel é um arcanjo de Deus, guerreiro nas batalhas espirituais. Depois verifique Daniel 10, versículo 13 e 21, Daniel 12, versículo 1, Apocalipse 12, versículo 7, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. O arcanjo Miguel é chamado de um dos príncipes supremos, em Daniel 10, versículo 13. Já em Apocalipse 12, Miguel parece ser o líder do exército angelical. Diz assim um texto: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. E Paulo diz-nos que o Senhor retornará do céu, dada a ordem com a voz do arcanjo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Se essa menção se refere a Miguel, o único arcanjo mencionado, ou se há outros arcanjos, a Escritura não nos diz. Porém, não é impossível que o título de arcanjo também se aplique, por exemplo, a Gabriel e a uns poucos anjos mais. Gabriel significa o herói de Deus. É para alguns estudiosos um dos mais importantes anjos de Deus, sendo quase sempre ele o mensageiro das grandes revelações, das grandes promessas e dos grandes livramentos e misericórdias. Daniel 8, versículo 16, Daniel 9, versículo 21 e 22, Lucas 1, versículo 19 e 26 e Apocalipse 8, versículo 2. Dê uma conferida só que você vai poder averiguar exatamente o que eu estou falando. Como já falamos, há uma hierarquia angelical com diferentes postos de autoridade conforme os termos que eu já citei anteriormente, Mas, além destes, a Bíblia também emprega certos nomes específicos para indicar diferentes classes de seres celestiais. São elas querubins, serafins e os seres viventes. Os querubins são os seres que guardam a entrada do paraíso. Gênesis 3, versículo 24, por exemplo, que observam o propiciatório, Êxodo 25, versículo 18 e 20, Salmo 80, versículo 1, Salmo 99, versículo 1, Isaías 37, versículo 16, Hebreus 9, versículo 5, e que constitui também a carruagem de que Deus se serve para descer à terra. Segundo Samuel 22, versículo 11, Samuel 18, versículo 10, em Ezequiel 1 e Apocalipse 4 são representados como seres vivos em várias formas. Estas representações simbólicas servem simplesmente para demonstrar o seu extraordinário poder e majestade. Mais que outras criaturas, eles foram destinados a revelar o poder, a majestade e a glória de Deus e a defender a santidade de Deus no jardim do Éden, no tabernáculo, no templo e na descida de Deus à terra. Os serafins, por sua vez, constituem uma classe de anjos aproximadamente relacionada à dos querubins. São mencionados somente em Isaías 6, versículo 2 e 6. Também são representados simbolicamente em forma humana, mas com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 os pés e 2 para a pronta execução das ordens do Senhor. Diferentemente dos querubins, os serafins permanecem como servidores em torno do trono do Rei Celestial, cantam louvores a ele e sempre estão prontos a fazer o que ele manda. Enquanto que os querubins são os anjos poderosos, os serafins podem ser considerados nobres entre os anjos. Ao passo que os querubins defendem a santidade de Deus, os serafins, por sua vez, atendem ao propósito da reconciliação e assim preparam os homens para aproximar-se apropriadamente de Deus. Deu para entender? Quanto aos seres viventes, tanto Ezequiel como o Apocalipse nos mostram esses seres ao redor do trono de Deus. Ezequiel 1, versículo 5 ao 14, Apocalipse 4, versículos de 6 a 8.
Eles aparecem em forma de um leão, de um boi, de um homem e de uma águia. São os representantes mais poderosos das várias partes da totalidade da criação de Deus. Animais selvagens, animais domesticados, seres humanos e pássaros. E adoram a Deus continuamente. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Uma outra pergunta que precisamos responder é a seguinte: qual a função dos anjos? O serviço comum dos anjos, ou seja, o ministério dos anjos, é o seguinte: consiste primeiramente em seus louvores a Deus, dia e noite. Jó 38, versículo 7, Isaías 6, versículo 3, Salmo 103, versículo 20, Salmo 148, versículo 2, Apocalipse 5, versículo 11. A Escritura dá a impressão de que eles o fazem audivelmente, como no nascimento de Cristo, conquanto não possamos fazer ideia de como os anjos falam e cantam. Desde a entrada do pecado no mundo, eles são enviados para dar assistência aos herdeiros da salvação. Hebreus 1, versículo 14, Salmo 34, versículo 7, Salmo 91, versículo 11 e 12, Daniel 6, versículo 22, Atos 27, versículo 23. Também para proteger as crianças, como nos ensina Mateus 18, versículo 10, Atos 12, versículo 15. Trazer-nos revelações de Deus, como Gênesis 19, versículo 1 e versículo 12 e 13. Lucas 1, versículo 11 a 13. Mateus 1, versículo 20 a 23. Atos 7, versículo 53. Atos 8, versículo 26. Hebreus 2, versículo 2. Gálatas 3, versículo 19. Também, outra função dos anjos é executar missões de juízo por Deus. 2 Samuel 24, versículos 16 e 17, 2 Crônicas 32, versículo 21, Atos 12, versículo 23, Apocalipse 16, versículo 1. Também, a função dos anjos consiste em assistir ao povo de Deus na igreja e no dia a dia. 1 Coríntios 4, versículo 9, 11, versículo 10, 1 Timóteo 5, versículo 21, Efésios 3, versículo 10, 1 Pedro 1, versículo 12. Outra função dos anjos é conduzir os eleitos mortos ao céu, conforme nos ensina Lucas 16, versículo 22. Também, eles retornarão com Cristo em glória no fim. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, Lucas 9, versículo 26, Mateus 13, versículo 40 ao 42, versículo 49, Mateus 24, versículo 30 e 31. E outra função também é guerrear contra forças demoníacas, conforme nos ensina Daniel 13, Apocalipse 12, versículo 7 e 8, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. Outra pergunta muito interessante, que é muito feita ainda nos nossos dias, é a seguinte: as pessoas possuem anjo da guarda pessoal? Em sua teologia sistemática, Wayne Grudem diz o seguinte: a Escritura menciona claramente que Deus envia os seus anjos para a nossa proteção, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas algumas pessoas vão além dessa ideia de proteção geral e pensam que Deus dá um anjo da guarda específico para cada indivíduo no mundo, ou ao menos para cada cristão. As palavras de Jesus a respeito dos pequeninos têm servido de apoio para essa ideia. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Mateus 18, versículo 10. Ou seja, as pessoas pegam essa passagem e dizem, primeiro, que os pequeninos são as crianças e que os anjos delas são os anjos da guarda das crianças. Contudo, nosso Senhor pode estar dizendo que os anjos designados para a tarefa de proteger as criancinhas têm pronto acesso à presença de Deus. Para usar uma analogia esportiva, os anjos podem valer-se da marcação por zona em vez da marcação homem a homem. E ainda há o fato da palavra pequeninos se referir normalmente ao povo de Deus e não necessariamente às crianças, como por exemplo em Mateus 10, versículo 42, Mateus 18, versículo 6, Marcos 9, versículo 42, passagens usadas por Jesus em referência aos seus discípulos. E essa passagem se encaixa no ensino geral do Novo Testamento de que os anjos são enviados por Deus para cuidar dos seus filhos, como nos ensina Hebreus 1, versículo 14. Ou seja, essa passagem não está falando de anjo da guarda para crianças. Outra passagem bastante usada para defender a doutrina dos anjos da guarda é de Atos 12, versículo 15. Quando os discípulos dizem que o anjo de Pedro devia estar batendo a porta, isso não implica necessariamente na crença do anjo da guarda individual. Poderia ser que um anjo estivesse guardando ou tomando conta de Pedro naquela situação específica. Só isso.
precisamos ter em mente que, enquanto que os anjos de Deus são enviados para nos ajudar, existem os anjos caídos enviados por Satanás, que têm como objetivo nos tentar, nos oprimir, nos destruir, nos confundir, nos levar ao pecado. A Bíblia o tempo todo nos avisa para não buscarmos o contato com os anjos, não oferecermos adoração e culto aos anjos. E no Novo Testamento não há nenhuma passagem com orientação do Senhor Jesus ou de seus apóstolos e demais escritores para que busquemos o contato com os anjos. Muito pelo contrário, tá? O apóstolo Paulo nos diz no início de sua carta aos Gálatas exatamente o seguinte: ainda que o anjo desça do céu trazendo um outro evangelho, seja maldito. Portanto, nós temos que ficar alertas, pois o próprio Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, com o objetivo de nos enganar, o diabo pode aparecer como anjo da guarda dizendo que foi o Senhor que o enviou, e aí trazer ensinamento, mandar as pessoas fazerem coisas que nada têm a ver com a palavra de Deus. Um dos perigos dessa doutrina de anjo da guarda é exatamente levar as pessoas a se desviarem da verdade do Evangelho. Pois em vez de procurar orientação, direção, proteção diretamente de Deus, mediante Jesus Cristo, essas pessoas acabam procurando tudo isso no anjo da guarda. A Bíblia, como já disse, nos acautela a procurar contato com os anjos, mas nos ensina a procurar relacionamento diretamente com Deus mediante Jesus. O que passar disso, então, é perigoso e abre um precedente e abre a nossa mente e o nosso coração para a infiltração de demônios se passando por anjos que vêm da parte de Deus. Portanto, embora a Bíblia diga que há anjos nos protegendo, isso é algo que ocorre no mundo espiritual, que não nos é acessível e nós não temos que procurar contato com esses seres, pois ao fazer isso, podemos correr o risco de nos abrir para demônios que se valem de sua capacidade de enganar para chegar ao nosso coração e nos desviar da verdade de Deus. Portanto, parece não haver qualquer apoio convincente para a ideia de anjos da guarda individuais, nas Sagradas Escrituras. Mas cremos que os anjos, em geral, têm a tarefa de proteger o povo de Deus. Espero que tenha ficado bastante claro. Bem, nós já respondemos que, assim como há anjos bons, há anjos maus, aos quais chamamos de demônios. No entanto, isso nos leva ao problema do estado original dos anjos. Lemos que no fim de sua obra criadora, Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Além disso, João 8, versículo 44, 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6 pressupõem uma boa condição original de todos os anjos. Ou seja, tudo o que Deus criou era bom. E daí podemos afirmar que Deus não é o autor do mal. No entanto, se afirmamos que existem os anjos maus, não podemos nos desviar da pergunta que surge dessa afirmação. Qual a origem dos anjos maus? Embora Deus houvesse criado tudo muito bom, tal como os homens, os anjos estiveram em um período de provação, quando alguns anjos se rebelaram e caíram. Judas 6 e 2 Pedro 2, versículo 4. O pecado específico desses anjos não foi revelado, mas geralmente se pensa que consiste em se exaltarem contra Deus e aspirarem à autoridade suprema. Se essa ambição desempenhou um papel importante na vida de Satanás e o levou à queda, isso explica de vez por que ele tentou o homem nesse ponto particular e procurou engodá-lo para destruí-lo, recorrendo a uma possível ambição parecida com sua presente no homem. Satanás, o diabo, não é uma influência, um poder do mal, uma deficiência de nosso caráter, mas um anjo pessoal. Jó 1 nos diz isso, e em Lucas 4 também, ele tem um reino, é seguido e lidera anjos decaídos, e tem como propósito principal se opor a Deus e tentar destruir sua obra. Ele é chamado de Lúcifer, transmissor de luz. Era um dos principais anjos de Deus e liderou essa rebelião no mundo espiritual. Apocalipse 12, versículo 4, ele veio a se tornar-se Satanás, adversário. Isaías 14, versículo 12 ao 15, Jó 1, versículo 6 e 1 Crônicas 21, versículo 1, assim como Zacarias 3, versículo 1, nos diz exatamente isso. Não deixe de conferir esses textos, tá bem? Ele aparece como Satanás ali, como adversário. Ele também foi chamado de diabo, que significa o acusador ou o caluniador, no Novo Testamento. Em algumas passagens, como Apocalipse 12, versículo 4 e 9, Mateus 4, versículo de 1 a 11, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, e em sua rebelião foi acompanhado por um grande grupo de anjos igualmente rebeldes, os demônios. Verifique só em Marcos 1, versículo 34, Lucas 4, versículo 33, Lucas 8, versículo 29, 1 Coríntios 10, versículo 19 a 22. Portanto, como foi que se originaram os anjos maus? Já falei que Lúcifer foi o primeiro, Satanás. Portanto,
Nele, em Satanás, se originou o pecado, pois ninguém havia ali no céu para tentá-lo. Então depois verifique lá, Gênesis 3, versículo 1 e 4, João 8, versículo 44, 1 João 3, versículo 8, Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 2 e 10 e Efésios 2, versículo 2. Alguns dos primeiros pais da igreja distinguiam entre Satanás e os demônios, a eles subordinados, na explicação da causa da sua queda. Viam a explicação da queda de Satanás no orgulho, mas a da queda mais geral ocorrida no mundo angélico, viam na luxúria carnal devido a uma interpretação do texto de Gênesis 6, versículo 2, defendida por muitos teólogos. Eu também defendo, tá, essa explicação. Muitos a defendem e há uma razão óbvia para isso. E eu já indico a vocês 2 vídeos aqui do canal que vocês precisam assistir da nossa série A Bíblia Toda. Se você não conhece essa série, você precisa conhecer. Estamos analisando Gênesis versículo por versículo. Mas esses 2 vídeos falam de uma passagem, um vai complementar, é importante você assistir os 2 porque um acaba complementando o outro. Um fala especificamente sobre o relacionamento dos anjos com as mulheres formosas e o outro fala sobre os gigantes. Então é importante vocês assistirem esses 2 vídeos, muito importante. Não deixe de assistir, acesse o canal, pode acessar a nossa playlist, procurar a Bíblia Toda, essa série, e esses 2 vídeos estão lá. E tenho certeza absoluta que se você não conhece essa série, você vai passar a assistir todos os vídeos. É fantástica. Muitos outros não acreditam exatamente que os demais anjos caíram por conta da luxúria carnal, mas sim caíram na mesma ocasião em que Satanás caiu levando os outros consigo. Né? Então, mas de qualquer forma muito interessante você analisar essas 2 fontes aí de informação muito importante. O fato é que Satanás caiu e levou consigo uma grande parte dos anjos também. Portanto, assim como há a hierarquia de anjos, há a hierarquia de demônios também. Satanás aparece na Escritura como o reconhecido chefe dos anjos decaídos. Ao que parece, ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. O nome Satanás revela-o como o adversário, como eu já falei, mas não é um adversário do homem em primeiro lugar, mas de Deus, é importante ficar claro. Ele investe contra Adão como a coroa da produção de Deus, a coroa da criação, e forja a destruição, razão pela qual é chamado de Apolion, destruidor, em Apocalipse 9, versículo 11, e ataca Jesus quando ele empreende a obra de restauração. Depois da entrada do pecado no mundo, ele se tornou Diabolos, como já falei, o acusador, acusando continuamente o povo de Deus, Apocalipse 12, versículo 10. Ele aparece nas Escrituras como sendo o chefe dos que caíram. E eu vou citar aqui, que eu não citei, alguns textos sobre isso. Mateus 25, versículo 41, Mateus 9, versículo 34, Efésios 2, versículo 2. Ele continua sendo o líder das hostes angelicais que arrastou consigo em sua queda e as emprega numa desesperada resistência a Cristo e ao seu reino. É também chamado repetidamente príncipe deste mundo, não do mundo. Tá? João 12, versículo 31, João 14, versículo 30, João 16, versículo 11 e até mesmo também é chamado de Deus desse século, conforme nos diz 2 Coríntios 4, versículo 4. Isso não significa, guarde aí, isso não significa que ele detém o controle do mundo, pois Deus é que o detém, e ele deu toda a autoridade a Cristo. Mas o sentido aqui é que Satanás tem sob controle este mundo mau, o mundo daquele que está separado de Deus. Isso está claramente indicado em Efésios 2, versículo 2, onde ele é chamado de príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele é super-humano, mas não é divino. Ele tem grande poder, mas não é onipotente. Exerce influência em grande escala, mas é restrita. Mateus 12, versículo 29, Apocalipse 20, versículo 2, você pode verificar isso, tá? Está destinado a ser lançado no abismo. Apocalipse 20, versículo 10. Verifique só. Dessa forma, Satanás e seus seguidores estão em constante rebelião contra Deus, procuram cegar e desviar até os eleitos e animam os pecadores no mal que estes praticam. Eles são espíritos perdidos e sem esperança. Agora mesmo estão acorrentados ao inferno, ao abismo de trevas, e embora não estejam ainda limitados a um só lugar, no dizer de Calvino, contudo, arrastam consigo as suas cadeias por onde vão. 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6. Outra pergunta interessante é qual a grandeza do poder dos anjos? Embora o poder dos anjos seja grande, ele não é certamente infinito, mas é usado para batalhar contra os poderes demoníacos do mal que estão sob o controle de Satanás.
No Salmo 103, versículo 20, os anjos são chamados de anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Em Efésios 1, versículo 21, são chamados de governo, e em Colossenses 1, versículo 16, são chamados de poderes e autoridades. O que nos leva a crer que eles são aparentemente maiores em força e poder que os seres humanos rebeldes. Seres humanos rebeldes. 2 Pedro 2, versículo 11 e Mateus 28, versículo 2. A raça humana foi feita um pouco menor do que os anjos. É verdade, isso nos diz Hebreus 2, versículo 7. Pelo menos durante o tempo de sua existência terrena. Não obstante, quando o Senhor retornar, seremos elevados à posição mais alta que a dos anjos. Você pode verificar isso no 1 Coríntios 6, versículo 3. Apesar do grande poder e inteligência de serem espíritos da sua milenária existência, não temos nenhuma razão ou base bíblica para crermos que os demônios possam ler os nossos pensamentos ou mesmo prever o futuro. Nem os anjos bons podem fazer isso. Depois deem uma olhada no texto de Isaías 46, versículo 9 e 10 e de Daniel 2, versículo 27 e 28, tá bem? Por acompanhar os homens há tanto tempo e serem psicólogos milenares, eles podem nos tentar com temas específicos e pessoais, podem estimular ou semear maus pensamentos, podem relatar fatos ocorridos no segredo e oculto, tanto de vivos quanto dos já mortos, em sessões de curandeirismo e espiritismo. Tá? Verifique só 1 Samuel 28. E é importante dizer que eles não podem possuir filhos de Deus nascidos de novo, os quais são templos do Espírito Santo. Mas podem possuir aqueles que não nasceram de novo. E aqui eu estou falando dos demônios, é claro, né? No caso dos filhos de Deus, ainda que esses momentaneamente estejam vivendo situações ou momentos de pecado ou de distanciamento de Deus, isso também não é possível. Podemos ser assediados, tentados, acusados e até oprimidos, mas nunca possuídos. Sua maior estratégia ao longo da história foi estimular a criação pela própria igreja, na Idade Média, da sua caracterização em uma figura cômica e ridícula de um ser vermelho com chifres, cauda e tridente. Essa figura acabou por confundir-se com bruxas, duendes, sacis, etc., fazendo o diabo parecer apenas alguém folclórico, mítico, irreal e imaginário. Mas esse foi um plano de Satanás para enganar a humanidade, fazendo-a considerar que ele não é real. Essa é uma estratégia que ele tem usado continuamente ao longo dos séculos. Terminando a doutrina dos anjos, é importante deixar claro que a Bíblia ensina que a proteção contra Satanás está disponível para os cristãos. Existem 3 facetas principais do sistema de defesa do cristão. O estar alerta, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Um outro sistema de defesa é usar a armadura de Deus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6, versículo 13. E também devemos resistir. Depois que os cristãos ficam conscientes das intenções de Satã e estão usando a armadura espiritual, discutida em Efésios 6, eles podem resistir a qualquer ataque suspeito, satânico, com confiança de vitória. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. Agora falaremos sobre a doutrina do homem. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando da humanidade, tá bem? Se todo o poder da mente humana fosse manifestado por um indivíduo, o mundo assumiria que aquela pessoa era um deus. O poder do cérebro está além da compreensão. Cientistas estimam que a pessoa mais brilhante entre nós usa talvez 10% de sua capacidade. Mas isso pode ser bastante superestimado quando temos acesso a exemplos de seu potencial. Mozart escreveu sua primeira obra para orquestra quando tinha apenas 8 anos de idade. Você pode imaginar? Por mais incrível que possa parecer, não é nada em comparação com outras possibilidades. Você pode dizer, como assim, Edgar? Ele foi um gênio. Dizer que isso não é nada comparado a outras possibilidades, você está querendo dizer o que, Edgar, afinal? Bem, uma das especulações mais interessantes vem da observação de pessoas sofrendo de síndrome de Savant. A síndrome de Savant, ou síndrome do sábio, porque Savant em francês significa sábio, é um distúrbio psíquico raro, onde a pessoa possui graves déficits intelectuais. Nessa síndrome, a pessoa tem sérias dificuldades em se comunicar, compreender o que lhe é transmitido e estabelecer relações interpessoais. Essas pessoas são indivíduos que, no geral, possuem um grande retardamento, mas elas também possuem, às vezes, incríveis poderes em áreas bastante limitadas.
Há gêmeos em Nova York, por exemplo, que conseguem calcular o dia da semana de qualquer data que você mencionar. Se perguntarmos em qual mês e ano desse século o dia 21 caiu ou vai cair em uma quinta-feira, os irmãos darão a resposta correta instantaneamente. Isso não é impressionante? Outro savant consegue ouvir uma música para piano longa, intricada, difícil, pela primeira vez e imediatamente se sentar no piano sem a música e tocá-la perfeitamente com todas as suas nuances, sem errar absolutamente nada. Outro homem de Edimburgo, lá na Escócia, é legalmente cego e com um retardamento mental tão severo que quase não consegue falar. Ou seja, legalmente cego, tá? E o que ele faz? Ele desenha imagens com lápis de cor que imitam qualquer grande mestre da pintura e são vendidas a preços exorbitantes por todo o mundo. As mentes do savant são como calculadoras, gravadores ou câmeras de vídeo, capazes de capturar os detalhes específicos de imagens, canções ou fórmulas matemáticas e depois usar esses detalhes com precisão exata. Talvez esses exemplos nos deem uma visão do que Deus originalmente queria que a nossa mente fosse capaz de fazer. Você já imaginou como é que era a mente de Adão e Eva antes da queda? As indicações da Escritura sugerem que a capacidade do homem antes da queda e sua capacidade depois restaurada e glorificada no céu são inimagináveis. Alguém escreveu uma vez que se tivéssemos nossos eus glorificados caminhando pela rua em nossa direção, ficaríamos tentados a cair aos nossos pés e a nos adorar. Tal é o futuro da humanidade em Cristo. Então, algo interessante que eu queria trazer aqui. Se Adão, com toda essa capacidade mental, Adão e Eva, quando eu falo Adão, estou falando do casal, eles caíram lá na lábia da serpente, nós já podemos imaginar que não foi por falta de conhecimento, de sabedoria e de capacidade. Então, cuidado, meu amado irmão e minha amada irmã, porque a serpente tem muita lábia, sim, é um ser muito inteligente. E como afirmam os espíritas de maneira muito errada, né, a capacidade de um homem compreender a linguagem dos espíritos, dizer que se eles são verdadeiros ou falsos, se eles estão falando a verdade ou não, se são demônios ou não, cai por terra, né? Completamente por terra. O homem, com sua mente agora, sobretudo depois do pecado, é incapaz de sustentar em pé de igualdade um discurso, um bate-papo de igual para igual com Satanás, por exemplo, com os anjos caídos, milenares em conhecimento. É impossível. Daí todo o engano que o Espiritismo traz, trazendo para as pessoas a ilusão de que elas podem sim, na verdade, se comunicar com os mortos, de que aqueles são espíritos que trazem conhecimento através da codificação, todo o código extraído por Allan Kardec, né? Sua alta capacidade de interpretação, tudo é engano, amado irmão e amada irmã. E eu já indico aqui o vídeo do canal que fala exatamente sobre o Espiritismo, né? Então, digita lá Edgar de Oliveira. Não esquece de fazer isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e tire todas as tuas dúvidas exatamente sobre a diferença entre o cristianismo e o Espiritismo, tá bem? Então, como eu já disse, se alguém visse o seu próprio eu na rua, né, glorificado, caminhando pela rua, ele iria na direção do seu próprio eu, cairia de joelhos e o adoraria. Tal é o futuro da humanidade em Cristo. Nós podemos dividir a doutrina do homem em 4 partes: origem, natureza, distinção e destino. Eu vou falar sobre cada uma dessas partes. A origem do homem nos leva à sua criação. O homem foi criado por Deus à sua imagem. Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só nesses capítulos iniciais de Gênesis o termo hebraico Adão é usado como nome próprio. A Septuaginta usa a palavra anthropos para traduzir esse termo, que é um termo genérico que se refere aos homens e às mulheres. O texto de Gênesis 5, versículo 2, deixa isso bastante claro. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Algo importante a se destacar é que no caso da mulher, o seu nome foi dado pelo seu marido, Adão. Em Gênesis 3, versículo 20, Adão dá o nome à sua mulher de Eva. Talvez isso explique o porquê do pai e não da mãe nomear os seus filhos a partir daquela época lá. Isso foi muito comum na cultura hebreia. O termo hebraico mais comum para homem ou marido é ish, e para mulher ou esposa é isha. E esses termos são usados a partir do verso 23 do capítulo 2 de Gênesis.
E olha que coisa linda demais, lindo demais. Guarda isso sempre aí para sua vida, que na tradução a gente perde isso. O texto hebraico aparece muita riqueza que nós perdemos, infelizmente, quando traduzimos esse texto, para seja qual for a língua. Diz assim o versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher Isha, porquanto do Ish foi tomada. Ish, o nome do homem, é formado por 3 letras: Aleph, Yod e Shin. E a mulher Isha também é um nome formado por 3 letras: Aleph, Shin e He. Repare bem nessas 2 palavras. Elas são parecidas, diferindo apenas numa letra a mais ou a menos. Como assim? Ish tem o Yod, mas não tem o He. E Isha contém o He, mas não tem o Yod. Se unirmos as 2 letras que distinguem o homem da mulher, ou seja, o Yod e o He, nós obtemos o nome de Deus, o Yah. Exatamente isso. Essas 2 letras que se leem da direita para a esquerda formam a palavra Yah. E que palavra é essa, Edgar? Como eu já falei, o nome de Deus, você já deve ter visto, para os leitores frequentes aqui falando das Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, frequentemente aparece mesmo o tetragrama sagrado. O que significa isso? É a letra toda em maiúscula, YHWH, que se refere ao nome de Deus. Por quê? Porque os hebreus tinham tanto temor de usar o nome de Deus em vão, que eles escreviam o nome de Deus dessa forma. Então, quando analisava e via o tetragrama, sabia que ali estava escrito o nome de Deus, para que eles não usassem o nome de Deus em vão. Então, o interessante, veja bem, YHWH. YH é a forma abreviada do nome de Deus. Basicamente é como uma conta de somar. A letra própria do nome do homem, Yod, mais a letra própria do nome da mulher, He, é igual o nome de Deus, Yah. Daí Yahvé, né? Isso mostra de forma bastante clara a imagem de Deus na união do homem e da mulher. A imagem que Deus projeta ao criar a humanidade pode ser contemplada, portanto, na união do homem e da mulher. Isso responde a muitos questionamentos, sobretudo nos dias atuais em que a sexualidade passou a ser representada por uma quantidade cada vez maior de letras, demonstrando o afastamento progressivo do homem em relação a Deus. Deus está para além de todas as categorias sexuais da humanidade, é verdade. No entanto, o caráter sexuado do homem e da mulher é um dos símbolos por excelência da imagem de Deus na união do homem e da mulher. Afinal, Deus nos fez homem e mulher. Enfim, como cantaram todos os grandes poetas da história, o amor conjugal entre o homem e a mulher é transcendente. Santo Agostinho, em seu comentário sobre o livro de Gênesis, disse o seguinte: Deus disse, faça-se. E aqui, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, para insinuar, por assim dizer, a pluralidade das pessoas, considerando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo depois, há uma advertência para se entender a unidade da deidade, dizendo: Deus fez o homem à sua imagem, não como se o Pai o fizesse à imagem do Filho, ou o Filho à imagem do Pai. De outro modo, se o homem foi criado à imagem do Pai somente ou do Filho somente, não teria dito com verdade a nossa imagem, mas foi dito a imagem de Deus o fez, como se dissesse Deus fez a sua imagem. Ou seja, o texto bíblico primeiro disse, façamos o homem à nossa imagem, e mais adiante diz, a imagem de Deus o criou, ficando claro que isso significa que a pluralidade de pessoas não age de tal modo que nos leve a dizer ou crer ou entender que há uma pluralidade de deuses também. As expressões a nossa imagem e a imagem de Deus foram usadas para que entendamos que, embora haja uma pluralidade de pessoas, há apenas um Deus. Muito interessante essa interpretação, não é verdade? O propósito do homem é conhecer Deus e desfrutar dele para sempre. O homem foi criado em perfeita parceria e harmonia com Deus, a sua imagem. Isso não significa aparência física, porque Deus não tem um corpo físico, mas significa aparência psicológica, emocional e espiritual com Deus. Em relação à natureza humana, é importante dizer que o homem tem uma dimensão tanto espiritual quanto física. O homem é tão espiritual quanto físico. O corpo físico terreno do homem está destinado a morrer por causa da sentença que Deus fez cair sobre o homem após a entrada do pecado no mundo físico, através da desobediência do primeiro casal. Portanto, o momento em que ele nasce, o processo que leva à morte é iniciado. Seu espírito, no entanto, vive para sempre e transcende suas limitações físicas. Depois que o homem morre, ele recebe um novo corpo,
que vive para sempre. Passagem central que podemos usar é de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que nos diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação à distinção humana, isso significa que o homem tem capacidades que vão além das de qualquer animal e o marcam como o ápice da criação de Deus. O homem possui intelecto, emoção e vontade. Com o intelecto ele pode saber, raciocinar e pensar. Com emoção ele pode sentir, experimentar e sentir empatia. Com vontade ele pode escolher. Essas são todas as características de Deus e dessa forma são parte da imagem de Deus dentro do homem. Além disso, o homem tem a capacidade de autoconsciência, consciência de Deus, consciência da vida após a morte e a capacidade de visualizar a vida no futuro sob diferentes cenários como céu, inferno e etc. O homem certamente possui características que se sobrepõem à dos animais, mas sua capacidade não só vai além da desses animais, ele possui capacidades que nenhum outro animal possui. A passagem central é de Gênesis 1, versículo 26. Podemos usá-la, ela é muito interessante, e nos diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E qual o destino do homem? O destino do homem é viver para sempre na presença de Deus, ou seja, no céu e depois na nova terra onde habitará a justiça, ou no inferno e posteriormente no lago de fogo. Apesar de o espírito do homem habitar um corpo o tempo todo, após a morte esse espírito é recebido no céu ou no inferno e não morre. Apesar da morte física, o homem é um ser imortal, assim como os anjos são imortais. Eu já falei isso aqui. O destino no inferno é mostrado como um tormento agonizante, mesmo pouco se sabendo sobre as especificações daquele tormento. A existência no céu é mostrada em grande detalhe, apesar de que sempre podemos querer mais detalhes, não é verdade? O corpo celestial é lindo, além da imaginação, completamente poderoso e não está sujeito a limitações do tempo e do espaço. O cidadão do céu vai dominar o reino celestial e possuirá poder, sabedoria e criatividade descontrolada, sim, sem limites. Passagem central é: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vai enfrentar o juízo, Hebreus 9, versículo 27. Por isso o destino do homem é exatamente esse: ou céu e depois nova terra, ou inferno e depois o lago de fogo. Embora eu tenha falado mais sobre os anjos do que sobre o homem, é importante dizer que muito será dito sobre a humanidade nos nossos próximos podcasts, quando falarmos sobre a doutrina do pecado e da salvação e da doutrina da igreja e das coisas futuras. Portanto, não deixe de continuar acompanhando o podcast aqui, tá bem? Já pega esse vídeo e compartilhe com seus contatos, não deixe de fazer isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bem? Faça isso para que a palavra do Senhor alcance mais e mais pessoas, tá bem? E até o nosso próximo podcast com a graça de Deus.